Boa noite, queridos e queridas. Boa noite. Começando mais uma live por aqui. Hoje a gente vai conversar com a Mônia, doutora Mônia Tassi Martins. Mônia é uma psicóloga e terapeuta tântrica, trabalhando atualmente aqui em Juiz de Fora. Vamos só esperar ela entrar para eu poder convidar ela para participar aqui. A Mônia não sabe tanto como é que faz live, então vamos torcer para dar tudo certo, para ela aparecer aqui daqui a pouquinho. Qualquer coisa eu vou conversando com ela pelo WhatsApp. Beni tá aí também. Beni, querido, boa noite. Veja, como eu tô agora transmitindo a live, dá uma olhada com a Mônia se ela precisar de alguma ajuda. Eu expliquei para ela mais ou menos como é que funciona para entrar aqui, que é só ela entrar na live que eu convido ela para participar. E aí, enquanto isso, eu repito mais uma vez que esse ciclo de conversas faz parte, né, da campanha Dois Inscritos para Voltar ao Sertão, uma campanha de financiamento coletivo que eu tenho feito. Estamos agora na reta final, nos últimos 3 dias, para poder publicar alguns escritos meus e também voltar para o sertão de Canudos num futuro próximo, conforme aí os caminhos do universo, né? Porque a gente está entrando mais uma vez num momento delicado da pandemia. Olá, boa noite, agradeço. Estamos só aguardando então essa entrada de Mônia. E bem, de novo eu peço o seu apoio, se você sentir que ela precisa de ajuda, para ela entrar aqui, que ela tem que entrar na live para eu poder convidar ela para participar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Aí, Mônia entrou. Pronto. Mônia hoje foi uma mulher que apareceu na minha vida aí há pouco tempo e que está sendo fundamental para o sucesso dessa campanha, super cuidando de mim, da Oi, minha energia criativa. que Ei, boa Flor, noite. boa noite! Que bom te ver! Bom demais te ver. Tá falhando um pouquinho aqui pra mim. Vou esperar dar uma estabilizada na sua conexão. Peraí, deixa eu colocar Eu sou fã da Mônia também. o fone. Ai, cada vez mais. E descobri que a gente tem até uns amigos em comum agora, quando eu fui divulgar a live. Algumas pessoas que É? já te conheciam. Aham. Ai, que bacana, que bacana. A É Gabi, legal, oi, né? Gabi. Muito legal, muito legal. Um sincronismo muito Ai, bacana, né? Flor. Boa noite, bem-vinda a esse espaçozinho Muito aqui de obrigada. conversa. Que coisa Boa boa noite. estar com você. Ai, o pessoal te mandando um beijo, amor. Beijos. Beijos, meu querido. Obrigada pelo carinho. Você tá me Bom ouvindo estar aqui com direitinho? Tá conseguindo? você, assim. Estou seguindo aqui o seu percurso, né? Essa coisa, esse trabalho lindo demais que você está fazendo aí com as mulheres, né, empreendedoras, e aí no seu caminho aí, na sua jornada pelo sertão. Muito feliz de estar participando disso. Muito feliz mesmo. Ai, Flor, eu que fico feliz, porque acho que ao longo da live a gente pode ir conversando sobre isso. Mas Mônia tem me atendido, assim, e isso tem sido fundamental para que eu consiga, não só Mônia, mas tem Beni também, que eu tenho que falar, né? Isso tem sido fundamental para esse parto tão saudável, assim, embora ainda assim desafiador, né? Desses Com escritos, dessa certeza. campanha, do meu ser aí no mundo. Acho que a gente pode começar, Amora, talvez com você se apresentando, falando até um pouquinho do trabalho que você faz, e a partir disso eu vou puxando uns fios da nossa conversa. O que você acha? Sim, sim. Peraí. Eu tenho uma tela aqui. Ah, tá. Tá dando para você me ver? Porque aqui apareceu uma tela aqui Eu tô para mim, aqui mas já vendo, você tá um saiu. pouquinho contra a luz, mas eu consigo Hum, te ver. Mas assim, mas eu até tá aumentei aqui a escuro? luminosidade do celular.
Eu tô com um pouquinho, tipo assim, um pouquinho de atraso na hora de receber o seu áudio, mas eu acho que é da minha internet, que ela tá meio Hum. fraca hoje. Aqui Agora, também tá meio, aqui também tá meio ruim por causa da chuva, né, Lia? Eu acho Flor. que a chuva tá interferindo muito aí, né? Ficou melhor a luz? Aham, melhorou bastante pra mim. Agora já te vejo melhor, suas expressões. Às vezes eu vou para uns lugares aqui na minha casa, fica escuro. Aí, às vezes eu passo as lives, fica escuro, menina. Não sei o que que eu arrumo. Acho que é o lugar mesmo. Ah, pronto, continua escuro, né? Agora, Não, assim que tá mas bom. Pronto, tá tá ótimo. bom. Aí, tá todo mundo dizendo que tá bom. Acho que a gente Tá, pode então tá. confiar. Então, gente, nosso trabalho, né, aqui em Juiz de Fora, antes era o Sadhana, e agora nós somos Atma Shakti. A mudança, Atma Shakti significa é, o poder da energia, né? Da energia feminina, da energia da criatividade. Shakti é a energia criativa de todos nós, né? Em homenagem aí a todas as mulheres do mundo, do universo, né? Não só do planeta Terra, mas de todos os planetas. Essa energia feminina, que não significa que são só mulheres, né? Os homens também têm. E todos nós temos essa energia que faz a gente ser vivo, né? Ter vivacidade, ter uma manifestação criativa e criadora. E a Atma é alma, né? Então é a energia da alma. E aí o nosso trabalho mudou bastante, né? Antes da gente, quando eu comecei a atender em Juiz de Fora, atendíamos muito com a massagem tântrica, com a psicologia, né? Sempre. Mas assim, em termos de Uhum. tantra, a gente atendia muito com a massagem, mas aí eu comecei a perceber assim que eu podia fazer mais, né? Eu podia dar mais de mim, um potencial maior, juntando aí com a meditação tântrica, com a meditação vibracional, que é tão empoderadora, que é tão bacana, né, Lia? Traz uma consciência corporal muito grande e faz a gente ter contato com a energia do nosso corpo, que a gente às vezes Aham. precisa tanto, e às vezes a gente não consegue achar essa energia dentro da nossa mente, né? Dentro da nossa visão, dentro da nossa. Como se a gente estivesse estressado, cansado. E aí, quando você para um pouquinho de pensar e só começar a trabalhar e produzir com a mente, você descobre que o seu corpo tem um potencial muito grande que ele pode te ajudar, né? E aí você vai Aham. baixa buscar essa força e aí você se revitaliza, se recarrega. Então a meditação vibracional ajuda muito, né? É como se Aham. você. Só de falando eu já vou sorrindo, que tipo assim, é isso. Não é? Então eu quero que você fale, porque eu sou suspeita para falar, né? Uhum. Eu acho, Flor, que a gente podia, assim, né, para às vezes dar uma explicada, assim, bem didática, embora isso seja difícil de fazer também, mas Uhum, falar um pouquinho o que que é o Tantra, a meditação tântrica, essa concepção da sexualidade que por vezes é tão distante ainda da realidade de quem não está pesquisando, sabe? Essa uhum. energia, ou tem muito estereótipo em torno do Tantra, né? E tem muitas linhas de Tantra também. O Tantra, ele abrange um campo muito diverso. Então, talvez Muito. você conseguisse dar um contorno um pouco sobre isso, de como Sim, que. sim. É, aqui eu estou tentando fazer um trabalho o mais fidedigno possível, dentro das Uhum, correntes do tantrismo, mas a principal corrente que a gente segue, acompanha, é o Tantra da Caxemira. É um uhum, Tantra voltado para energia Shiva Shakti, homem e mulher. E assim, existe, né, o Tantra da Caxemira, ele que é do norte da Índia, ele não é um Tantra muito voltado
para você, para os brahmacharis, né? Que você assim, medita sozinho e você alcança uma iluminação ou um divino dentro de você sozinho. Então você trabalha com as duas energias, Shiva e Shakti, ou seja, um casal, né? O homem e a mulher. Essa corrente trabalha a união externa do feminino e do masculino através do toque, através da energia do amor, através até mesmo da energia da sexualidade. Mas esse é um trabalho que é desenvolvido aos poucos, né? Você primeiro tem que se trabalhar, você primeiro precisa alinhar os seus chakras, você precisa ter um autoconhecimento, desconstruir essa sexualidade ocidental que nós temos, uma sexualidade ocidentalizada, né, da cultura pornográfica, da fantasia, dos quadrinhos, algumas influências aí de diversas áreas, né? De diversos países. Então, a gente aqui no Brasil, a gente sofre muita miscigenação cultural. Então, é muito difícil, né, para nós aqui, ter um entendimento, ou até uma facilidade de entendimento, para poder compreender a grandiosidade dessas culturas, que são muito puras, né? Não é fácil a gente adquirir um conhecimento aqui, ou adquirir até mesmo um nível, um grau de pureza de pensamento, já que a gente sofre tanta miscigenação cultural. Igual o pessoal da Índia, por exemplo, o pessoal do Peru, do México, da América Latina, dessa área da América Latina, né? Dessa parte da América Latina, Chile, Peru. Então, essas pessoas têm uma cultura mais pura, né? Que ficou menos colonizada por outros países. A gente sofreu muito essa interferência. Então, a gente tem uma ideia das coisas de uma forma muito geral. Então, é bastante desafiador trabalhar com Tantra. Está sendo muito desafiador trabalhar com Tantra, inclusive em Juiz de Fora, porque as pessoas são muito conservadoras. Mas as pessoas de Juiz de Fora são especiais, sabe? Porque aqui tem tanta gente bacana, tem tanta gente bonita, tanta gente inteligente, sabe? Tanta gente querendo aprender, tanta gente que se dispõe a atender, que se disponibiliza para aprender. Então está sendo muito bacana, sabe, Lia? E então, assim, meu principal objetivo, né, é trabalhar com as pessoas esse conhecimento, esse autoconhecimento primeiro, que também é diferente aqui, a psicologia aqui nesse ponto é uma psicologia voltada para o Tantra, uma psicologia voltada para a sexualidade, uma psicologia voltada para a desconstrução de uma sexualidade possivelmente doente, né, adoentada, que tem muito pouco amor próprio, que tem muito pouco, assim, da questão do amor, do prazer de viver, de buscar, da relação de homem e mulher. Tá muito difícil isso. De resgatar isso com as pessoas vai ser muito importante. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é o autoconhecimento mesmo. Aí você desconstruiu um pouco esses tabus que a gente tem na nossa mente. Vamos trabalhar o nosso interior. O que o seu corpo, o que você tem aí dentro de você, o que você pode se proporcionar. Então as pessoas vão descobrindo aquilo que o seu corpo pode promover. Então, às vezes, são exercícios, respirações, alguma técnica, alguma dinâmica que a gente faz e que a pessoa, assim, nunca sentiu isso na vida, né? A massagem tântrica em si, ela já faz isso, mas ela faz de uma forma que a pessoa não tem muito contato com ela mesma. Às vezes a pessoa acha muito que foi o terapeuta que fez, né? Que o toque erotizado, o toque sensualizado, e não é essa a questão. Então, antes da gente chegar à massagem tântrica, a pessoa precisa entender que todo esse prazer está dentro do corpo dela. Toda essa energia orgástica e deliciosa da massagem tântrica, daquele toque que desperta a bioeletricidade e do próprio prazer que a pessoa sente, isso tudo está dentro dela.
E que se ela desbloquear os chakras e desbloquear mesmo a sua mente para os tabus e coisas que às vezes ficam incrustadas na mente da gente sem perceber, isso vai ser muito potencializado. Aí, essa é a terceira fase, onde a gente realmente vai trabalhar a parte do Tantra mesmo. Aí a gente já vai mexer mesmo na codificação do DNA, da genética mesmo das pessoas, para que a gente mude essa memória celular, né? Essa memória celular de falta de amor, de falta de prazer, de falta de poder, de falta de potencialização humana. Às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem e que a gente pode conseguir tudo o que a gente quer. Então, eu quero que as pessoas tenham contato com esse poder. Aí a gente começa com as práticas com respiração, com aquela respiração. Aquela respiração forte, né? Que às vezes você acha que não vou conseguir, mas você sempre consegue, você sempre vai fundo, você vai desbloqueando essa tensão, né? No tórax que a gente tem, onde a gente reprime e guarda tantas memórias, tantos traumas, né? E aí você vai se abrindo, você vai se abrindo. E isso é o Tantra, né? Você vai se descobrindo o poder que você tem. E aí você sai da sessão, assim, outra pessoa, né? E aí você sente que você pode mais, que você merece mais, que você consegue mais. Aí, assim, que a gente vai começar a trabalhar as partes mais específicas do Tantra mesmo. Não só a massagem, né? Mas alguns ritos, alguns mantras, alguns yantras, são coisas muito poderosas, que desbloqueiam muito o nosso canal de conversação do nosso cérebro, sabe? É um tanto quanto difícil, sabe, falar dessas técnicas, porque tem muitos nomes, né? E esses nomes a gente não conhece tanto. Né? Eu gosto mais assim, de falar do jeito que as pessoas possam entender mesmo, sabe? Uma linguagem mais popular. Porque se eu for ficar falando os nomes técnicos assim, não fica meio chato, né? E eu também nem sei tantos nomes assim. Eu falo mais a minha língua mesmo, sabe? Então, o Tantra faz isso com a gente. Desbloqueia a gente, abre a gente de dentro para fora, né? E assim, dos ossos mesmo, sabe? Abre mesmo, abre as nossas couraças, vai lá dentro e cria dentro da gente um universo e uma possibilidade onde que você sente, percebe que você, o seu corpo, é o seu templo, é o melhor lugar no mundo. E ali você precisa descobrir, sagrado, cuidar, plantar as várias repartições desse templo, como se fosse uma casa, né? O quarto, o banheiro, a cozinha, a área de lazer, a área de trabalho. E você precisa recriar esse espaço para que você possa se organizar nesse mundo e se manifestar nele de uma forma funcional. Então, é isso que as práticas tântricas ajudam a gente a entender. E a psicologia tem o trabalho, por quê? Porque lá na Índia, esse povo que nasce meditando, né, que nasce dessa cultura, já sabe como fazer isso automaticamente. Que conversa, cria um diálogo do seu corpo com a sua mente. E prepara esse terreno para que essa plantinha, né, do Tantra, da autoiluminação e de que você é um Deus, seja plantada. Que aí, Flor, eu acho que a gente até aproxima de uma questão que eu quero super trazer, que é o nome da nossa live, né? Da sexualidade saudável e vida criativa. Que nessa cultura ocidental, né, imediatista e capitalista mesmo, nessa lógica muito louca que a gente tem vivido ultimamente, eu acho que não é nem conveniente, assim, que a gente acesse todo esse poder que a nossa sexualidade nos dá, assim, né? Esse entendimento de que a energia sexual que circula dentro da gente, ela é uma energia sagrada e uma energia criativa, né? De força de criação. Uma energia poderosa. Ela é a fonte, né? Ela é a nossa fonte de poder. Por que e ela é totalmente...
Por que que a gente no Tantra... Então, aí nós tem várias portinhas que eu tenho vontade de abrir, assim. Eu tenho vontade de abrir essa porta do capitalismo, que eu sinto que conscientemente, ele está consciente, ele boicota esse potencial de poder mesmo de acessar com a nossa sexualidade. Porque se a gente Uhum. tivesse uma sexualidade plena e saudável, muito possivelmente a gente não toparia viver nessas condições que a gente vive. Acho que tem uma questão também judaico-cristã da culpa, que cai sobretudo nas mulheres, que desde mais novas assim nunca são incentivadas muito a explorar o corpo, e é super comum você encontrar uma mulher que desconhece o que é um orgasmo, assim, né? Na minha geração tem, gerações mais novas tem, mas gerações mais antigas, sobretudo, tem muito, né? Então, por que que no Tantra, que é uma cultura diferente, que não vai demonizar o prazer, vai entender que o prazer é algo parte da vida, né? Que tudo bem a gente acessar ele. Por que que o Tantra faz essa conexão de dizer qual que é que a energia sexual é a energia criativa? E o que é ter uma sexualidade saudável? Olha, eu estava estudando aqui, né? Porque estudar, a gente tem que estudar direto, né? Tem muitas coisas pra gente descobrir. Inclusive, assim, quando a gente está na clínica e a gente vai conhecendo as pessoas, então você se depara com tantas questões que você tem que afundar a cabeça nos livros mesmo, para você recorrer lá e de socorro, né? Para que você possa estar alicerçada com a ciência divina, que a gente já tem, e a Uhum. ciência da Terra, que também é necessária. Então, eu estava lendo um livro aqui, que depois eu até mostro aqui para vocês, Uma Ciência dos Cristais, né? Que agora eu quero fazer um trabalho muito profundo com os Yoni Eggs. Aham. É incrível. Ai, agora eu tô caçando um jeito de fazer isso com os homens também. Sim. Porque, Lia, é muito poderoso. Então, essa memória do Tantra, ela está escondida muito profundamente nas nossas células. Uhum. É um mecanismo cristalino que todos nós humanos temos. É uma rede de cristal que ela está muito apagada. Ela está abafada. É como se fossem essas rochas que vão ficando sedimentadas com o longo do tempo. As nossas células Uhum. estão bem assim. Então a gente precisa quebrar esses cristais para poder chegar nessa pureza da energia. Então, Uhum. esse conhecimento está muito oculto nas nossas células. Tanto é que as pessoas que ficam falando disso, antigamente você não podia falar sobre isso. Né? Quantas milhões de pessoas foram mortas e assassinadas por falarem coisas nem próximas do que a gente está falando, mas só por falar alguma coisa ou outra, né? A pessoa já era condenada. Então, hoje em dia, as pessoas Uhum. no mínimo vão pensar assim, nossa, que papo de maluco, que coisa doida, né? Que coisa. Porque realmente, né, a doideira é a gente parar para pensar o quanto esse mundo, o quanto essa realidade doutrinou e castrou a gente. E vem Uhum. castrando cada vez mais. Né? Uhum. Esse poder oculto no corpo da mulher, ele é muito mais forte pela nossa anatomia e a nossa genética. Então, né, é sabido por várias correntes hoje em dia filosóficas, não digo do feminismo em si, mas das correntes filosóficas mesmas, né? Mesmo se você for estudar a origem do budismo, né? Que nós fomos silenciadas por muito tempo, porque esse poder da genética vem do nosso útero. Né? Então, o Tantra, eu estava lendo que tem 800 mil anos, né? O Tantra existe, ele foi descoberto, né, há 800 mil anos, antes mesmo da humanidade ser nós como humanos, né? Veio lá de uma cultura, de duas culturas muito antigas, que é a Lemúria e Atlantis. Aham. Ai, eu sou dessa linha da Lemúria de Atlantis também. Então, só fazer Então, um parênteses, que para quem ah, não tá ainda, não recebeu esse tipo de ideia, para não segurar o julgamento aí da loucura, né, porque pode gente? soar muito esquisito, né? Para alguém que Aham. ainda não ouviu essa narrativa, mas
partindo do pressuposto de que a gente não é, de que nós, seres humanos, estamos na Terra há muito mais tempo do que imaginamos, né? E tivemos outras povoações antropomorfas e Sim, inteligentes, Lemúria e Atlântia sendo duas delas, né? sim. Uhum. Fechou parênteses, voltou. Então o Tantra já estaria presente aí. Exatamente, o Tantra já estaria presente aí. Porque o Tantra Uhum. significa teia. E eles Uhum. tinham esse poder, a teia do cristal. Que se você pega um cristal, você vê vários triângulozinhos dentro dele. E você vê Uhum. igual a visão da abelha, né? Igual o trabalho da abelha. É como se fosse uma coisa muito geométrica. Várias figuras geométricas. Então, isso é uma teia. Não é uma teia de aranha. É uma teia de cristais. É uma teia de formas geométricas. E Uhum. isso está sobre a Terra. A Terra tem uma rede envolvida nisso, porque essa é a ressonância do nosso planeta. Então, o Uhum. Tantra é um conhecimento, é um registro mais do que acástico. É um registro muito antigo. Muito antigo. Ele é pré-acástico. Uhum. Uau. E a gente acessa, e antes, né, os Atlânticos e os Lemurianos, eles não eram sexuados, né? Eles não tinham gênero, orientação sexual, como a gente conhece hoje, né? Eles eram homem e mulher. Uhum. E o Tantra, né, hoje em dia, tudo que a gente aprende sobre o Tantra, primeiro, a gente descobriu o homem e a mulher dentro de nós. Lidar com ele, saber discernir, né, o nosso papel, a nossa orientação sexual, né, o nosso poder feminino, o nosso poder masculino, conseguir entender, conseguir administrar isso, né, e a gente se manifestar como um dos dois. Sendo que o outro, que nós abrimos mão de ser e manifestar, esse outro ele é uma autorregulação que a gente pode conviver com ele e, junto com ele, criar de novo a nossa unidade interna, Uhum. certo? Então, esse conhecimento é um conhecimento muito antigo e a gente tem aí formas de acessar. E os tântricos, os monges tântricos, têm esse conhecimento, essa memória muito mais fácil do que a gente, porque eles estão num lugar, numa situação, num local, né, que favorece essa facilidade de absorver esse conhecimento. A própria cultura é uma herança cultural. Uhum. Né? Sim. Tanto os indianos quanto os tibetanos, o pessoal do Chile, o pessoal do Peru, você vê que são pessoas que têm uma espiritualidade muito diferente, né, da gente. Né? Esses lugares são lugares assim, como se fossem chakras da Terra. E esses Uhum. povos que vivem nesses lugares têm um acesso mais puro e mais direto a esses conhecimentos. Uhum. Né? E Então, aí? pode falar, Pode. pode falar. Não, pode, porque eu já ia levar para outra coisa, mas pode falar mais um Não, pouquinho. pode falar, me direciona. Me direciona, Porque porque aí esse. eu já ia te direcionar justamente para esses pontos, né, Flor? Que de como você começou a descobrir o Tantra, né? Assim, eu tenho aquela lembrança da nossa primeira conversa, que quando eu conheci Mônica, a gente ficou tipo 3 horas conversando, Foi, quando a gente ia entender como é que a gente poderia pensar num tratamento mesmo, né? A partir do que eu estava apresentando para ela. E né, para aí, você. e aí, Mônia comentou disso comigo, né? Desse caminho que ela estava cursando a psicologia, quando ela foi, conheceu a Índia, e a partir disso o Tantra foi se apresentando e chegando na sua vida, né? Eu acho super importante a gente colocar aqui nessa conversa a quantidade Sim, de anos, né, Flor, que você já se dedica a essa pesquisa do Tantra, muito assim, sempre com esse muito. São viés da quase 20 anos. psicologia. Quase 20 anos. É, Eu ué. tive eu fui cair de paraquedas, né? Naquele lado de lá. Eu fui fazer um curso de psicologia e aí estava dando tudo errado, porque estava muito difícil de eu conseguir estudar com dialeto do pessoal de lá, de Nova Delhi, né? E aí eu fiquei um ano, depois eu ia voltar porque eu ia perder a bolsa. Aí o pessoal da casa onde eu fiquei me levou para Calcutá, para eu conhecer um templo e quem sabe ter um contato maior. E de repente até, Uhum, acho que foi até com a intenção mesmo de eu conhecer mais e a própria língua e a própria cultura.
e por lá fiquei mais 6 anos. Então eu tive um contato muito, muito intenso com essa cultura, com essa realidade. E isso me mudou para sempre, né? Me mudou toda a minha encarnação, sabe? Sim. Mudou a minha encarnação, acho que a todas as outras, né? Todas as outras que eu terei, ela foi muito, vai ser muito interferida por essa realidade que eu vivi aqui. E aí, quando eu voltei de lá, eu tive bastante dificuldade de como eu transmitir isso para as pessoas, né? E aí foi que a psicologia me ajudou, que é a minha Uhum. formação acadêmica mesmo, né? Junto com o Reich, que ele fala muito sobre essa questão energética da organoterapia, das células. Aí você percebe, né, que tem alguns ocidentais que tem esses relâmpagos. A gente tem, gente. Se você para pensar num silêncio meditativo, você vai se deparar com um eu completamente diferente do eu que você é no dia a dia, sabe? Esse conhecimento, essa rede de conhecimento, ele está muito mais acessível, muito mais presente, muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? E então, aí esses conhecimentos, não só na vivência quanto na cultura que eu estudei lá também, lá eu não tive muito tempo de estudar, nem de ler, e nem de ficar viajando para conhecer muitas culturas, porque eu fiquei lá dentro trabalhando. Eu estudei a parte filosófica, a parte teórica do Tantra mesmo, quando eu voltei de lá. Uhum. Aí mesmo, aí que eu fui conhecer os outros centros, os outros espaços por aqui no Brasil, que ainda não fui à Uhum. Europa conhecer, eu tenho muita vontade de ir, né? Você Uhum. mesmo passou um contato de lá, que eu quero muito conhecer lá por Portugal, né? Que Portugal tem 2 centros lá muito, muito bacanas, que é o Somananda e aquele outro que você me mandou. E aqui no Chamego, Brasil né? também é isso. E aqui no Brasil também tem muitos, muitos. E cada Uhum. um, como você disse, cada um tem uma vertente, mas acaba sendo uma coisa só. É para você despertar através do seu corpo, através dos elementos do seu corpo, né? Não só das suas lembranças, da sua essência, mas através do seu corpo, da sua respiração, dos seus fluidos, da sua circulação, da sua temperatura, da sua respiração, aspectos as transcendentais que faz você sentir a vibração, né? Que é a terapia vibracional. Você muda a sua frequência. E você mudando a sua frequência, você tem acesso a estados muito elevados. E aí você tem Uhum. contato aí com esse conhecimento maluco aí que a gente está falando, né, Lívia? Aham. Aí você chega lá na Lemúria, porque as coisas vão se abrindo aos poucos, né? Tipo, não é assim de uma hora para. Então, o conhecimento vai sendo revelado É também. Eu verdade. tenho essa sensação, assim, de que Sim. à medida que eu vou mostrando, indicando a minha disponibilidade para o universo, ele vai também me dando acesso a novos conhecimentos. Então, tipo, Lemúria, Atlantis foram conhecimentos aí que eu pude acessar no ano passado, quando eu estava justamente lá no sertão. E eu lá no meio do sertão, mulher, ouvindo, recebendo, ouvindo um monte de aulas sobre isso. Mas nunca tendo essa visão, né, de como que o Tantra já estava presente ali, assim, era uma questão muito mais meio que tipo uma história alternativa, né, a essa história da humanidade que me foi ensinada, assim, tipo outras possibilidades. Mas o Tantra veio de lá, né? O Tantra veio de Sim, lá. eu E o boto muita universo fé. sabe o tamanho que a gente tem. Imagina assim, o corpo da gente é um recipiente. Então, à Uhum, medida que a gente vai abrindo espaços, que a gente vai limpando, faxinando, tirando a sujeira do nosso corpo, as informações e os conhecimentos mais puros e mais concretos vão entrando. Então, uhum, por isso a importância daquela limpeza que a gente tem que fazer antes de lidar com o Tantra. Porque senão ele vai entrar no nosso corpo e no nosso sistema, como o Bruno falou aí, né? Como algo sexualizado. E a gente uhum, não pode cair nessa armadilha. É algo que vende mais, é algo que as pessoas procuram mais, mas eu estou me recusando a ser seduzida por isso, sabe? Embora uhum, seja uma delícia trabalhar com a massagem. É uma delícia ver como as pessoas entram para fazer a massagem e como elas saem da massagem. É muito diferente, sabe? É uhum. muito gostoso. A pessoa sai com aquela cara.
É muito gostoso. Mas sim. o mais gostoso ainda é você estar preparado para receber tudo aquilo que a massagem vai te proporcionar. Com certeza. É outra Até coisa. porque é isso, porque tem muita sensacionalização do Tantra, né? Isso que a gente estava falando mais cedo, de como que essa narrativa, por vezes, entorta. E hoje em dia a gente tem essas tradições do Neo-Tantra, né? Que se diz também, Sim, eu conheço pouquíssimo, sou super novata nesse assunto. Mas sim. é isso, como tudo que está no Existe mundo, tem várias formas de você apresentar, né? E eu boto fé que seja, até inclusive sendo uma mulher trabalhando com isso, oferecendo a massagem, o tanto que talvez você possa sofrer assédios mesmo no seu trabalho. sim, sim. É por isso que é muito bacana no trabalho do Tantra ter um casal, um homem e uma mulher. Uhum. Porque isso rompe com muita coisa, entendeu? Isso rompe com muita coisa. É muito bacana aí. Muito... Obrigada, muito obrigada. É muito bacana esse trabalho do masculino e do feminino. Né? A gente sabe que tem pessoas que erotizam, que sexualizam, mas isso não é culpa das pessoas que procuram. Né? As pessoas estão mal informadas. Tem muita gente aí que distorce o trabalho, tem muita gente que fantasia. Né? Isso é normal. Uhum. Isso é normal. E a gente está aqui para isso, para esclarecer, para acolher, né? Para poder vem cá, né? Me dá um abraço, sente a minha energia, né? Eu estou aqui para Uhum. ajudar nesse caminho. Então, isso já é o primeiro passo. Faz parte até da própria terapia, né, Flor? Que eu acho Tá? que o Tantra está muito aí para mostrar justamente essa sacralidade dessa energia sexual, assim, que ela Isso. pode ser muito mais que isso, né? A Pode gente está aqui ser. para romper e mostrar isso, desconstruir. Começa por aí, com um abraço e dizer que mesmo que você venha aqui querendo buscar esse prazer, esse relaxamento, tem algo muito mais aí que você vai receber. Né? Algo E as pessoas milenar. vão aprendendo, isso devagarinho. Não adianta você dizer para ela, olha, você tem que fazer isso, 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 você chegar no caminho, você... Não adianta, porque cada um tem o seu espaço, o seu ritmo, né? Uhum. E como que você acha, Flor, como que você descreveria esse diálogo entre essa psicologia corporal, né, os seus estudos do Reich, e tem até um outro teórico lá que eu citei na sua descrição, que eu não O vou nem saber Frederic falar. Bell. O Como Frederic que isso Bell, conversa com o Tantra, assim, e com, igual essa ideia das couraças, sabe? Essa ponte. é, é verdade, né? O abraço é uma ponte, com certeza. Quando você abraça uma pessoa, você transmite para ela uma energia pura, né? É de chakra, de coração para coração. Eu gosto muito de abraçar meus clientes, muito. Então, esses psiquiatras, psicólogos, filósofos, mestres da época deles, né? O Reich, a gente já sabe que o Reich ele era um defensor muito grande aí do diálogo corporal. Ele tem um livro que fala sobre o que significa o que chama? É o poder do orgasmo, o significado do orgasmo. Às vezes as coisas fogem na minha cabeça, tá, gente? O nome do livro do Reich. Depois, se vocês quiserem, eu mostro aqui para vocês também como uma ideia de leitura, é muito legal, né? E o orgasmo, ele tira a gente do ego, né? O orgasmo, ele assim, ele mexe com você todo por dentro. Quando o orgasmo ele é direcionado para uma energia pura, quando ele não está preso dentro das condições daquela sexualidade ali no momento, por exemplo, de uma masturbação ou de um ato sexual que não tenha amor, que não tenha carinho, que não tenha respeito, né? O orgasmo verdadeiro mesmo. A função do orgasmo, isso mesmo, Bruno, obrigada. Bruno Stalman. Nossa Senhora, outra cabeça, outra. Minha. Então, esse livro ele fala muito sobre isso, né? Que o orgasmo, ele te reconfigura, ele lembra o seu corpo o quão poderoso ele é. Uhum. Né? Porque é um prazer orgástico, é um prazer muito raro. Né? Que a gente não tem. Imagina se você vivesse todos os dias tendo um orgasmo, um prazer. Você não consegue se concentrar em nada, né? Você não consegue formular. O orgasmo, gente, é totalmente antimental.
Orgasmo e mente não combinam, assim, né? O orgasmo foi feito para dar uma resetada na sua mente, né? E para dar um circuito elétrico tão grande no seu cérebro, nos seus neurônios, que te reseta o seu cérebro. Então, é claro que ele deve ser usado em momentos melhores, né? Para que haja aí uma sequência de uma construção em cima desses orgasmos. Né? Então, assim, a terapia tântrica trabalha perfeitamente com isso. Se o Reich tivesse vivido dessa época, ou se ele está vivendo nessa época, ele está em êxtase, porque foi tudo que ele sempre quis. Claro que na época ele chegou aí ao Oriente e conheceu alguns mestres tântricos. Por isso que eu vou chegar nesse ponto. Ele, o Frederic Perls também. Só que o Frederic Perls, ele foi mais para o budismo. Então, ele fez um livro, né, que a pessoa, dentro de um círculo, ela é um ponto que está exatamente... Vai estar enchendo minha bola aí, ó. Obrigada pelo carinho e pelo reconhecimento, viu? Então, ele disse que nós somos um ponto que fica no centro do círculo e que esse ponto é um ponto cego, é um ponto zero. Que a gente, é legal a gente se posicionar numa situação onde a gente esteja e não assumir nenhum posicionamento emocional, pessoal. Você está num ponto neutro, para que você enxergue a situação sem tendências. Né? Isso é muito budista, né? É o princípio da não dualidade. Isso é tantra também. Né? O princípio da não dualidade, é onde você não se envolve com o que está acontecendo ali naquela cena, para você ter uma condição de julgamento, uma condição de se regular melhor, para que você possa agir e tomar as atitudes mais melhores para você naquele momento. Né? Que você não se deixe interferir por visões, por ângulos, sabe? Para você não ser tão pessoal numa tomada de decisão. E o Reich, naquela questão de você sentir o verdadeiro prazer da vida, e que isso faz com que os seus DNAs e as suas células possam ativar as outras 8 camadas do nosso DNA que estão bem entranhadas e emaranhadas por a gente estar tão rígido, né? Tão tensos fisicamente, muscularmente, celularmente, mentalmente e energeticamente. Então, quando você descobre o verdadeiro prazer de se sentir bem, o bem-estar, e se você sentir isso muitas vezes, você vai acabar desbloqueando esse potencial das suas células. Então, o Reich ele fez esse trabalho com a caixa de Orgon, com orgonoterapia, para curar aí as células que se produziam doentiamente, né, que são as células do câncer. Então, ele trabalhou muito essa questão das memórias celulares. Então, ele não chegou a falar de Tantra, mas a filha dele, a Eva Reich, ela que descobriu, e ela que criou essa técnica que é a sensitive massagem, que é o toque da borboleta. A filha dele, ela trabalhava num hospital de bebês, e quando os bebês nasciam, com os bebês, todos eles, né, que nasciam de parto cesárea ou normal, alguma coisa assim, ela tinha essa instrução de passar o dedo bem suave na pele desses bebês, para que ele sentisse aquele arrepio, para que ele sentisse aquela bioeletricidade no corpinho, e eles iam se tonificando, e todo o seu sistema, a respiraçãozinha deles, o intestino, o estômago, tudo ia chegando no lugar, e eles saíam rapidamente de algum estado que eles tivessem, inclusive bebês catatônicos, coisas do tipo, entendeu? De estimular a pele, né, Flor? Porque às vezes a gente esquece que a pele é o maior órgão do nosso corpo, assim. E aí eu acho que isso, daqui a pouco nós... Sim, a gente tá quase chegando no fim, a Amora, passa super rápido. Nossa, e aí que eu isso? acho... não dá nem pra ver como é que passa, né? Porque aí eu acho legal a gente deixar de 1 hora, porque se fica muito longo, fica ruim até para compartilhar com as pessoas. Entendi. E aí a gente fala, eu acho, mas foi perfeito que a gente chegou no ponto que eu acho que é o que eu queria chegar, assim, pra gente já ir caminhando para essa conclusão,
de como que o Tantra, ele possibilita também, aí falando até de uma experiência, de certa forma, um pouco pessoal também, que a gente desenvolva esse potencial orgástico do corpo, né, Mônia? Tipo, de você entender também que a sua capacidade de sentir prazer, a sua sensibilidade ao prazer e esse caminho das sinapses que te conduzem até ele é algo que pode ser treinado também, né? Praticado a partir de uma consciência Sim. corporal, uma consciência da respiração. E o corpo não Então, esquece. O corpo não. uhum, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, assim, sobre esse aumento de sensibilidade e de capacidade de sustentar um prazer orgástico que a gente pode desenvolver a partir de um treinamento, entendendo que o Isso. Tantra talvez seja um caminho de treinamento Sim. possível. Olha, Lia, na verdade, atualmente, foi a maior descoberta que nós fizemos aqui no Ocidente em relação a esse assunto. Né? Uhum. O Tantra, a massagem tântrica e esse toque do Tantra, que a massagem tântrica, que o Neo Tantra veio ensinar pra gente aqui, é exatamente isso, né? É um mapeamento do corpo e ele ensina os nossos neurônios a refazer um novo caminho. Um caminho de sinapses mais potentes, de sinapses mais fortes, de sinapses no corpo inteiro. Porque até então, o nosso corpo, naturalmente, ele só faz sinapses fortes até na base da coluna, que é para poder criar ali as nossas células mesmo sanguíneas, sabe? A nossa medula espinhal. Então, é ali que ele foca mais a sua descarga de energia, né? De bioeletricidade. Com as técnicas do Tantra, não só a massagem, mas com a respiração e a meditação, inclusive com a vibracional, que é uma meditação orgástica, ensina o seu corpo a fazer isso sozinho. Sabe, é incrível, porque você aprende a fazer isso. Então você não esquece mais. É um conhecimento, um motor, ele fica reservado aqui no cerebelo, igual quando você aprende a dirigir carro, Uhum. bicicleta, quando você aprende uma língua, você não esquece mais, porque é uma linguagem motora. Ela fica gravada e reservada no seu sistema para sempre. Então você aprende a fazer isso, né? E com você desbloqueando isso, você capacitando o seu corpo a aumentar o nível de energia, né? Mas, gente, é óbvio, né? Em relação ao sexo, em relação ao orgasmo, isso aí multiplica vezes 10. Uhum. Porque o E aí orgasmo você sabendo. é uma condição vibratória do seu corpo. Uhum. E você sabendo potencializar esse orgasmo e fazer igual a gente falou agora mais cedo, de saber canalizar essa energia dele de uma forma saudável e consciente, isso te ajuda a curar um monte de aspecto de si mesmo e a ser um ser mais poderoso. O A raciocínio curar, seria esse. recriar, renascer, sabe? É uma medicina de cura mesmo. É uma medicina de cura. Ele reseta todo o seu sistema velho, o sistema antigo, o seu sistema defasado, o seu sistema de repetição, o seu sistema psíquico e energético de criação. Então, ele vem a resetar todo o seu sistema e cria um novo. Cria um novo baseado na sua condição atual. O seu corpo é tão sábio, ele é tão sábio, que através de você mesmo, né, de você simplesmente equilibrando e tornando o seu sistema harmônico, ele vai te fazer na condição atual, ele te traz para o seu presente. 100% do seu presente. Uhum. É poderosíssimo, é incrível demais, é muito lindo. E, assim, é um trabalho que eu quero muito desenvolver aqui em Juiz de Fora, sabe? Quero conscientizar as pessoas, explicar às pessoas, quando ir diminuindo um pouco aí essa questão aí do coronavírus, fazer algumas palestras, ter contato com as pessoas, sabe? Mostrar mesmo como isso é possível, né? Que as pessoas leem, que as pessoas procurem e não fiquem só ouvindo, né? Para que elas procuram saber e o sentido que isso tudo faz, sabe? Isso é muito Para importante. quem que é o Tantra, Mônia? Que tipo de. Às vezes tem uma pessoa que tá aí na casa dela, tá escutando, tá pensando, não sabe, tipo, ai, não sei, não, não. Se eu te perguntasse isso, para quem que é o Tantra, o que que você me diria? Para todo mundo, Eu também acho. todo mundo. Para todo Aham. mundo, para todo mundo. Tanto é para todo mundo, gente. Ser feliz,
ser completo, ser pleno, ser um ser humano melhor, é para todo mundo. E ter poder do próprio corpo, né, mulheres? Aí eu falo um pouco como mulher também, assim, que foi até nessa pandemia, não era uma ideia nova no meu sistema, mas foi um reforço de uma crença que eu sigo com ela até agora, que é essa coisa de que o empoderamento feminino passa muito pelo conhecimento do nosso corpo, né? Pra gente. Nós, mulheres, eu sinto. Eu posso falar como mulher, né? Então é como mulher que eu falo. Mas eu falei agora, esse final de semana, com a namorada do meu irmão aqui em casa, por exemplo. Tipo, amor, a gente tem que conhecer o nosso corpo pra gente conhecer o nosso poder também. Até porque Exatamente. a gente às vezes fica nesse lugar, né, da passividade, assim, de ser quem recebe, de ser orientada. E a gente, às vezes, por bobeira, por vergonha, por uma fidelidade tosca a uma ideia antiga e desatualizada de castidade, de pureza, de moral, a gente tem vergonha de se tocar, de se conhecer, de olhar para nossa vulva, de mapear ela, de colocar o dedo e saber o que é cada ponto e o que acontece quando eu estimulo cada um deles. E não só a minha vulva, né? Tem várias partes do meu corpo que são mega sensíveis e que às vezes eu nem me atentei para isso ainda. Então, Sim. né, se conhecer, A mulher é não muito só por dentro. estigmatizada, né? A mulher é muito estigmatizada aí nessa questão. E os homens também muito reprimidos, Muito né? Por reprimidos. causa da questão da orientação sexual. Ai, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou ficar parecendo uma mulherzinha, né? Aham, Eu não vou aham, ser macho o suficiente. Então, ambos os sexos sofrem muita repressão, não é só a mulher. é Né? Nós verdade. sofremos uma lavagem cerebral de esquecimento do nosso poder, né? E os homens sofreram uma lavagem cerebral de deixar de ser homens para poder se aproximar do feminino. Olha só. É que se eles se aproximam do feminino, eles estão abrindo mão da masculinidade deles, e aí isso faz com que eles é, bloqueiem pontos de Bloqueia muita a Shakti. sensibilidade no corpo. Bloqueia a Shakti dentro de si e a Shakti com a qual ele está lidando. Como que ele vai amar uma mulher se ele rejeita a feminilidade? Ai, amor, arrasou nessa. Não é? O negócio é feio, tem que fazer muito tanto. Nós temos que Sim. fazer muito tanto. Nós, mulheres, também temos que aceitar isso, né? Que nós somos poderosas mesmo, e daí? Uhum. Nós não somos melhores que ninguém por isso. Não, de forma alguma. Nós só precisamos ser aceitas por nós mesmos e pelos homens. Do jeito que nós somos, o poder que nós temos. Mas esse poder não significa nada. Não significa que ele seja superior. Esse poder é um poder de vida, é um poder energético e é o nosso lugar nesse planeta. Uhum. Só isso. Ai. Amora, você sente de dizer mais alguma coisa? Assim, Ah, eu algum. sinto. Eu sinto. Então, Isso é específico para você. Eu gostei demais da Valaca, sabe? aham. Gostaria muito, né, de bater um papo aí com ela, porque ela tem essa Uhum. essência dentro dela incrível, né? Uhum. Essa marca, né, do feminino dentro dela. E Falando só isso é da Vala, que é porque foi essa mulher com quem eu fiz uma live no ano passado, né? E a Vala é uma isso. mulher trans que tem uma visão mega linda, consciente e poderosa da transexualidade. Nossa, é incrível a consciência dela, é incrível, incrível. Isso ensinou muito para mim. E acho que pode ensinar muito para muitas pessoas que a gente tem muitas questões, né? Dessa orientação sexual dentro da gente mesmo. A gente tem muito medo, né? Ah, será que Sim. eu sou menos mulher? Será que eu sou mais mulher por causa disso? Será que eu sou menos homem, mais homem? É uma confusão danada na cabeça das pessoas, né? E isso, Uhum. ouvir uma pessoa dessa falar do jeito que ela falou, que eu ouvi aquela live tão incrível, é, para mim foi uma lição de vida. É muito bacana isso, né? Dizer que o nosso corpo, ele é muito poderoso, mas a nossa orientação sexual não tem nada a ver com o masculino e com o feminino. Isso é muito difícil fazer as pessoas entender, a gente entender, né? E falar Uhum. sobre isso.
né? São assuntos muito difíceis, muito polêmicos. Mas que a gente precisa ir falar até chegar num ponto. Sim. Até porque é difícil, a gente prospera com muito mais dificuldade se a gente bloqueia esse canal da sexualidade, né? E a gente não deixa Sim. ela fluir da forma como ela tem que fluir. Fica E a muito sexualidade é difícil. pura manifestação. É Uhum, pura manifestação. Né? Então, se a uhum, gente não se define enquanto a isso, o que é o homem e o que é a mulher dentro da gente, a gente uhum. fica bloqueado nessa questão aí da manifestação do nosso próprio poder mesmo. Fica. Ai, mulher, maravilhosa! Eu só agradeço. Que honra, Mônia, ter você aqui, sabe? Imagina, que é isso. Não, cara, e foi muito providencial, assim, a sua. Porque a gente combinou essa live agora, super em cima da hora, foi a única que mudou. E é isso, eu tava com um negocinho no ouvido, assim, tipo, tinha alguma coisa que não tava certo ainda desse ciclo de live. E aí, quando abriu esse espaço, eu falei, cara, a Mônia tem que estar nisso, sabe? Porque ela tá diretamente sendo uma mentora total nesse momento, assim, que eu tô parindo um monte de coisa. Então, Flor, eu agradeço, assim, não Ô, meu só pelo amor, seu obrigada. comprometimento, sabe? Com a sua profissão, com o seu caminho, com o seu dom, porque eu falei isso pra você outro dia e repito, te sinto mega sintonizada, assim, tipo, conectadona com o que você veio pra fazer, ocupando o seu lugar na Terra, sabe? Ocupando com primor, assim. Então, eu Muito obrigada, agradeço por poder Fabrício, tá? beber da sua medicina, mulher. Eu é que Agradeço. agradeço por você me deixar participar dessa sua jornada aí. Eu que agradeço mesmo, do fundo do Ai, coração. tamo junto. Agradeço a sua gratidão e agradeço por estar vivendo isso com você, tá? Linda. É isso, então. Eu vou encerrar, mas Tá muito bom. feliz. É Eu isso. A gente também. se fala, a gente se vê. Pessoal querendo falar com Mônia, conhecer melhor o trabalho dela, podem perguntar para mim, que eu posso falar da minha experiência pessoal. Isso é bom, Podem entrar em contato né? Ter também. alguém para falar. Sim, é muito, né? É o que a gente sempre fala, que é muito legal quando o Tantra chega por indicação, né? Sim. E tem aí também, Mônia tá na página do centro, né? Então é só o pessoal fazer contato. Tá bom. Agradeço, Flor. Vou Obrigada a desconectar vocês, aqui então. por todos vocês e para você, sua linda. Um beijo, Beijão, amor. Bom coração, tá? descanso para nós. Pra nós. Fica com Deus.